O assunto da aula de hoje é tiristores e controle de potência em CA. Nós vamos ver as características do SCR e suas aplicações, nós vamos ver o DIAC, nós vamos ver o controle de potência CA em onda completa usando o TRIAC e as características do TRIAC. O controle da potência AC é feita com dois componentes eletrônicos, o SCR e o TRIAC. O SCR é a sigla em inglês do Silicon Controlled Rectifier e o TRIAC é a sigla do Triode Alternating Current. Esses dois componentes são aplicados ao controle da potência AC. No nosso dia a dia, onde é que a gente usa esses componentes? Nós utilizamos, por exemplo, na retificação do sinal alternado para o sinal contínuo. Além de usar lá os diodos, os retificadores a diodos, esses componentes também fazem essa função. Não é por acaso que o símbolo deles se assemelha ao símbolo de um diodo. Por exemplo, o SCR, ele se assemelha a um diodo, mas com a diferença que ele tem um terceiro terminal, o gate, onde eu posso controlar esse diodo, ou seja, é um diodo que eu posso desligar e ligar usando o terminal do gate. Ou seja, se eu aplicar lá um sinalzinho positivo ao gate ou aplicar um pulso positivo no gate, eu faço esse diodo conduzir quando ele estiver polarizado diretamente. Se ele estiver polarizado reversamente, não adianta colocar um pulso lá no gate que ele não vai conduzir, né? É o mesmo esquema do diodo. Então, o SCR, aqui, olha o símbolo dele, ele se parece com o diodo, com a diferença que eu tenho aqui um terceiro terminal, que é o gate. Eu posso disparar o SCR, ou seja, controlar esse espécie de diodo aí, usando o terminal do gate. O triodo, né, o TRIAC, ele tem também o seu terminal do gate. Veja que ele se comporta como se fosse dois SCRs. É isso mesmo. A ideia de se colocar dois SCRs, um para cada lado, acionados aí através do gate. Então agora eu posso controlar o sentido da corrente, tanto do MT1 para o MT2, que são esses os terminais do SCR, ele tem três terminais, o MT1, o MT2 e o G. Então eu posso controlar a corrente que vai do MT1 para o MT2 e também posso controlar a corrente que vai do MT2 para o MT1, porque afinal a corrente, a tensão alternada produz correntes do tipo alternada, correntes nos dois sentidos. E as aplicações típicas desses componentes são principalmente na retificação, transformação do sinal alternado em sinal contínuo. Onde é que eu uso isso? Por exemplo, no transporte. O transporte coletivo, né, o transporte do trólebus e o transporte de metrô utilizam motores de corrente contínua. Então, quando a gente anda de metrô lá em São Paulo, ou anda de bondinho aqui na Lagoa do Taquaral, em Campinas, você está usando motores de corrente contínua no ônibus e no bondinho. Então, essa é a importância de se estudar o SCR e o TRIAC. No nosso dia a dia, o TRIAC é utilizado para fazer o controle de velocidade de motores, por exemplo, ventiladores de teto, né, que tem lá aquele botãozinho onde você pode regular a velocidade do ventilador de teto, do ventilador de parede. Alguns liquidificadores também para fazer shake utilizam o TRIAC lá. Esses componentes são chamados de dimmer, né, ou dimmer, que para fazer aqui o controle da velocidade dos motores. Então está aí a importância. Eu utilizo no transporte, quando eu faço a retificação do sinal alternado para o sinal contínuo, também para fazer o controle como de ventiladores de teto e de parede. Quando a gente fala do controle, a gente tem que pensar que eu vou fazer um controle do sinal do tipo alternado. Então aqui está um circuitinho típico quando a gente trabalha com o SCR, e aqui está um circuitinho típico quando a gente trabalha com o TRIAC. Pode observar que os circuitos são praticamente os mesmos, porém, a forma de onda produzida por esses circuitos vai ser bem diferente. Quando eu utilizo o SCR, eu vou fazer controles em meia onda. Olha o meu gráfico aqui, eu tenho três gráficos de senoide aqui, três condições de trabalho. Então vamos supor aqui, na primeira condição de trabalho, eu posso controlar o disparo aqui bem no início do meu sinal senoidal, esse sinalzinho em azulzinho aqui. Ou seja, a partir do momento do disparo, ele começa a conduzir, vai conduzir até
parar, né, até o semiciclo mudar aqui, ó. Quando o semiciclo mudar, virar negativo, ele para de conduzir, afinal ele é um diodo. O diodo conduz a parte positiva e não conduz a parte negativa. Então, eu vou ter aqui um controle de potência em meia onda. Veja aqui no segundo gráfico, está aqui o meu sinal senoidal, o disparo agora não aconteceu mais no começo, aconteceu um pouquinho depois. Então agora, ó, comecei na metade aqui da minha onda senoidal e foi até o zero. Ou seja, eu fatiei aí um pedaço, joguei fora um pedaço, joguei metade do semiciclo positivo fora. E assim por diante, né? Se o pulso acontecer no finalzinho aqui da onda senoidal, eu vou ter só um pedacinho da onda senoidal. Então essa é a forma com que eu controlo a potência, fatiando aí a onda senoidal. Não é diminuindo a amplitude, é reduzindo a tensão média na carga. A partir do momento que eu coloco só um pedaço da onda senoidal, a tensão média na carga vai ser menor. Então é assim que eu faço o controle. E o SCR é utilizado para fazer controle de meia onda. Lá na Itaipu, a geração é feita em corrente alternada. Porém, a distribuição é feita em corrente contínua. Eu tenho grandes retificadores que usam tiristores, SCRs, para fazer a conversão do sinal alternado em sinal contínuo. Mas eu posso também fazer a conversão do sinal alternado em corrente contínua ou controlar a potência do sinal alternado usando o triac. Veja aqui, o circuito é parecido, é o mesmo, e também tenho 3 gráficos aqui para 3 condições. Veja aqui na primeira condição, eu tenho aqui minha senoide, só que ao invés de ter um pulso de controle, agora eu tenho 2, ó, um no início do semiciclo positivo e um no início do semiciclo negativo, aqui meu gráfico em azul aqui. Então olha o que acontece, eu vou retirar apenas o início do semiciclo positivo e apenas o início do semiciclo negativo. Então aqui eu estou conduzindo quase que todo o semiciclo positivo e quase todo o semiciclo negativo. Então eu tenho aí a potência quase toda entregue à carga. Se eu mudar o local de disparo, colocar o disparo aqui no meio do semiciclo positivo e no meio do semiciclo negativo, eu vou ter a condução desse triac a partir do meio, né, do pico positivo da onda senoidal e do pico negativo da onda senoidal. Então vou ter aqui metade do semiciclo positivo, metade do semiciclo negativo. Então eu fatiei aí novamente a minha onda, só que agora eu consegui fatiar tanto o semiciclo positivo quanto o semiciclo negativo. Então a tensão média na carga vai se reduzir pela metade, né? Olha, porque eu estou fatiando aí, tirando metade do semiciclo positivo e metade do semiciclo negativo. Porém, se o pulso de controle aqui no gate acontecer no final do semiciclo, olha só o que vai acontecer. Eu vou conduzir apenas um pedacinho do semiciclo positivo e um pedacinho do semiciclo negativo. E aí eu vou estar entregando um pouquinho a carga, menos potência à carga. Então, dependendo de onde ocorre os picos do disparo, né, os pulsos de disparo, eu vou ter mais ou menos potência na carga. Então é isso que você já compreendeu. Né? Para o SCR, eu preciso colocar os pulsos dentro do semiciclo positivo para fazer o controle, e ele precisa de pulsos positivos no gate. Para o triac, eu preciso colocar os pulsos de controle dentro do semiciclo positivo e dentro do semiciclo negativo da onda alternada. E assim eu vou conseguir controlar tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Os controles de meia onda utilizam SCR e os controles de onda completa utilizam triacs. E este é o princípio de funcionamento dos SCRs e dos triacs. Vamos estudar um pouquinho mais a fundo o funcionamento desses dois componentes. Vamos começar estudando o SCR. O SCR, retificador controlado de silício, são destinados ao chaveamento da corrente que flui em um único sentido, corrente contínua. Lógico que eu posso trabalhar também em corrente alternada, viu, pessoal? Não há problema nenhum. O seu símbolo a gente já viu lá, ele tem o anodo e o catodo e o gate. Por favor, não utilize anodo positivo, catodo negativo. Não, é anodo e catodo. Lógico que no sinal alternado não tem positivo e negativo. Quando eu polarizo diretamente um SCR ou um diodo, é lógico que o anodo está virado para o semiciclo positivo ou para o positivo da fonte.
mas ele não é um terminal positivo. Quem tem positivo e quem tem negativo é bateria. SCR e diodo tem anodo e catodo. Através do disparo do seu gate, o SCR opera a corrente contínua, acrescentando baixa resistência ao circuito quando polarizado diretamente entre anodo e catodo, e alta resistência quando polarizado reversamente. Ou seja, funciona igualzinho um diodo, ok? Só que eu posso controlar ele aqui através do gate. Como é que eu faço o disparo do gatilho? Eu posso fazer o disparo do gate, do gatilho, usando tensão contínua, né? Então, olha, o disparo do gatilho é efetuado através do seu gate e pode ser executado por tensão contínua aplicado ao gatilho ou por pulsos positivos aplicado ao gatilho. Você não deve colocar pulsos negativos no gatilho, porque só vai dissipar potência e ele não vai efetivamente gatilhar. E o desligamento, né? Uma vez gatilhado, uma vez iniciado a condução, ele não para. Eu preciso, por exemplo, nesse meu sistema aqui, eu tenho uma fonte de tensão contínua. Se eu botar um pulsinho positivo aqui, gatilhei, ele vai acender essa lâmpada e não vai desligar mais. Isso pode ser legal quando eu quero fazer um alarminho. Esse circuito aqui se presta a um alarminho. Basta você colocar aqui um pulsinho positivo, uma chavinha positiva aqui que se fecha quando eu quero acionar o alarme. E aí, uma vez acionado, ele vai acionar essa lâmpada e não vai parar mais, ok? Então, o que a gente vai fazer? Para fazer ele parar, né, para fazer o desligamento da condução desse SCR, eu posso fazer de duas formas. Olha, o desligamento, o rearme, pode ser executado. Primeira forma, interrompendo a alimentação momentaneamente, pressionando o B1. Ligando e desligando momentaneamente. Né? Dá um resetinho aí, liga e desliga, pronto. A condução da corrente entre anodo e catodo deixa de existir. Ou colocando-se um curto momentâneo entre o anodo e o catodo. Ou seja, vem aqui e pressiona esse B2. Esse B2 vai curto-circuitar momentaneamente aqui o anodo e o catodo, e aí ele vai fazer com que o anodo e o catodo deixem de conduzir a corrente, ele volta a ter aí alta resistência no circuito. Então, se eu ligar o SCR no momento que eu ligo, nada acontece. Essa lâmpada não vai acender. Vou precisar dar um pulsinho aqui no gatilho para essa lâmpada acender. Depois ela não apaga. A forma de apagar ela é ou desligando momentaneamente B1 ou simplesmente curto-circuitando o anodo e o catodo desse circuito, beleza? É importante notar, se o SCR estiver polarizado diretamente entre o anodo e catodo, a tensão na carga L dependerá da chave que comanda a tensão no seu gate. Se o SCR estiver polarizado inversamente entre anodo e catodo, não aceita o comando, pois está em alta resistência, circuito aberto. Então olha aqui, ó, a primeira figurinha, circuito aberto, a lâmpada não acende. Se está polarizado diretamente, eu vou ter aqui a chave aberta, mas eu não tenho ainda a condução da tensão. Se eu fechar a chavinha, aparece a condução do semiciclo positivo. Igualzinho o diodo, só que eu posso ligar e desligar ele, perfeito? O circuito disparador gera pulsos que são aplicados ao gate em relação ao catodo, e dependendo do instante em que os pulsos ocorrem no gate, teremos as formas de ondas diferentes na carga L. Logo, através da defasagem desses pulsos, podemos controlar a potência na carga L. Veja aqui essa figurinha, olha aqui. Se eu criar um circuitinho para disparar o nosso SCR, então esse circuito de disparo aqui vai ser um oscilador. Eu tenho que criar aqui pulsos para fazer o disparo desse SCR. Dependendo da posição, né, dependendo da defasagem com que eu coloco esse pulso, eu vou produzir uma fatia da onda na minha carga. Então, por exemplo, se o pulso acontecer aqui logo no início da senoidal, vai ter na minha carga toda a onda. Se o pulso acontecer um pouquinho depois aqui da senoidal, vai ter menos onda. E se ele acontecer lá no finalzinho da senoidal, vai ter menos onda ainda. Ou seja, à medida que o ângulo de disparo vai se aproximando de 180 graus, vai saindo do zero aqui, vai chegando no 180 graus, eu vou ter menos tensão na carga. Em 0 graus, eu teria eu teria o semiciclo positivo todo sendo conduzido. E em 180 graus, ó, aqui nessa última figurinha, ó, eu vou ter só um pedacinho, ou muito próximo. Em 180 graus seria 0. Né? Quando eu chego lá próximo de 180 graus, eu tenho só um pedacinho da nossa senoide sendo conduzida. Então é assim que a gente
utiliza o SCR para fazer o controle da potência na carga, usando aí meia onda do sinal alternado. Uma das aplicações do SCR é um circuito interruptor de carga em corrente contínua. O circuito é esse aqui, é bem simples, uma fonte, um resistor e dois botões, o botão B1 e o botão B2. Esses botões, eles são do tipo interruptor campainha, pulsadores. Então veja bem como é que funciona esse circuito. Se B1 for pressionada, o SCR será gatilhado, entrando em condução e a lâmpada L acenderá. Se a botoeira B1 for liberada, o SCR continuará em condução e a lâmpada L permanecerá acesa. É isso mesmo. Mesmo que aqui esteja aberto, ou seja, não tenha nada aplicada no gate do SCR, ele vai continuar conduzindo aí entre anodo e catodo. Veja, essa função não é bem legal para usar no alarme, né? Uma vez que a botoeira 1, se a botoeira 1 fosse um sensor, por exemplo, ele pulsar momentaneamente o gate, e ao invés de usar uma lâmpada aqui, usar uma sirene e uma fonte de 12 volts, essa sirene vai ficar tocando aí eternamente. Mesmo que eu abra e feche esse circuito, eu posso fazer o que eu quiser aqui, que vai existir corrente entre o anodo e o catodo, ou seja, essa lâmpada não vai desligar. Para desligar, eu preciso atuar, por exemplo, na botoeira B2 aqui, ó. Ou interrompo a alimentação momentaneamente, é uma forma, outra forma é curto-circuitar o anodo e o catodo. Vamos ver, ó. Se a botoeira B2 for pressionada, o SCR será cortado e a lâmpada L permanecerá acesa. Se a botoeira B2 for liberada, o SCR continuará cortado e a lâmpada L apagará. Então é isso. Esse botãozinho aqui B1 vai ser o arma e, né, vai ligar. E o B2 aqui vai desarmar, ou seja, vai desligar esse cara. Então eu posso usar isso aí, por exemplo, como um alarminho. Já falei, né? Aqui seria o meu sensor e aqui seria meu botãozinho de reset. Outra aplicação é esse circuitinho que está aqui. É o circuito de chaveamento em meia onda. Eu posso desligar e ligar um pulso positivo na nossa carga. Então veja bem, se a botoeira B aqui estiver liberada, o SCR estará bloqueado, não conduzindo a corrente, ou seja, a corrente na carga aqui será zero. Porém, se a botoeira B for pressionada, o SCR irá conduzir nas alternâncias positivas através do gatilhamento do circuito RD, não conduzindo nas alternâncias negativas. Ou seja, olha, ele funciona aqui como um retificador, igualzinho um diodinho simples, né? O retificador de meia onda, só que a vantagem é que eu vou poder controlar ele ligando e desligando aqui através dessa botoeira aqui, desse botão pulsador. Então aqui um circuito de chaveamento em meia onda. É o circuito base para fazer retificação em meia onda, os retificadores controlados de silício. E por falar nele, tá aí, ó, retificador controlado em onda completa monofásico. Mas como é que eu faço a retificação em onda completa? Simples. Eu utilizo um transformador com uma derivação central. E aí eu vou ter no secundário desse transformador fases defasadas em 180 graus. Ou seja, quando o SCR1 estiver conduzindo, o SCR2 estará em corte e vice-versa. Quando o SCR2 estiver conduzindo, o SCR1 estará em corte. É igual o retificador em onda completa em derivação central. A diferença é que eu vou ter aqui um circuito de controle, um pulsador, e aí eu vou poder fazer o controle, né, a retificação em onda completa. O retificador de onda completa permite a variação do valor médio da corrente na carga através da escolha do ponto de gatilhamento dos pulsos do SCR. Este valor pode ser controlado entre 0 e 100%. Dependendo de onde eu ponho o pulso, olha aqui meu gráfico, se eu colocar o pulso aqui no início a 0 graus, eu vou ter toda a onda senoidal sendo conduzida, portanto 100% aqui da carga, da parte positiva dos semiciclos entregue à carga. Porém, à medida que eu vou deslocando aqui meu pulso, eu vou fatiando a onda. Quando eu estiver lá em 180 graus, aqui ó, bem no finalzinho da onda senoide, eu vou ter quase nada
entregue ou nada entregue a nossa carga. Então, essa é uma das aplicações, retificador controlado em onda completa monofásico. Outro componente que nós utilizamos na eletrônica de potência é o DIAC. O DIAC, ele se assemelha a uma lâmpada neon. Olha só o funcionamento dele. O DIAC é um componente semicondutor de 2 terminais biestável e com característica bidirecional da condução da corrente elétrica. Quando uma tensão é aplicada aos seus terminais, uma pequena corrente circula pelo circuito até atingir o valor da tensão de ruptura. Neste ponto, ocorre uma ruptura por avalanche e a resistência se torna negativa. Quando a resistência é negativa, a corrente aumenta à medida que a tensão decresce. Vamos traduzir esse funcionamento. Ele conduz nos 2 sentidos, mas ele só conduz a partir de uma determinada tensão. Fica melhor eu explicar aqui na curva característica. Veja aqui, ó, eu tenho um gráfico de tensão no eixo X por corrente no eixo Y. Enquanto não houver atingir a tensão aqui VB0, olha, na parte positiva, não vai existir corrente ou vai existir uma pequena corrente de fuga. A partir do momento que existe aqui a tensão VB0, a tensão de ruptura, vai acontecer a existência de corrente e ela é exponencial, né? A mesma coisa acontece no semiciclo negativo, na parte negativa. Se atingir aqui o valor de ruptura, o menos VB0, vai acontecer uma corrente exponencial, ou seja, não que antes não tenha, esse pequeno I2 aqui, I1 são correntes de fuga, pequenas correntes, na ordem de microamperes. Mas a partir do momento que eu tenho a tensão de ruptura VBO, tanto positivo quanto negativo, o tiristor vai conduzir. É mais ou menos como se eu ligasse, olha aqui, o símbolo dele não é 2 diodos, um contrário do outro. O diodo não conduz a partir de 0,7 se ele for de silício. É isso mesmo. Então, a partir de 30 volts, esse cara conduz num semiciclo positivo. E o outro, a partir de menos 30 volts, ele conduz no semiciclo negativo. Então, eu tenho a condução aí a partir de mais 30 volts e menos 30, por exemplo, no DB3, que é o DIAC comercial. Lá no início do vídeo, nós mostramos o TRIAC, o triodo de corrente alternada. Nós vimos que ele é um tiristor bidirecional. Os tiristores bidirecionais são componentes destinados aos chaveamentos das correntes que fluem nos 2 sentidos, as correntes do tipo alternada. Ou seja, ele se comporta como 2 SCR. Se você olhar na apostila lá, você vai ver a configuração de 2 SCRs, a configuração antiparalelo. É como se eu tivesse um SCR e outro SCR. A ideia e juntasse aí os gates. A ideia é a mesma. Ele também pode ser disparado por tensão no gate ou por pulso no gate. A diferença é que esse TRIAC, por ser bidirecional, ele aceita tanto pulsos positivos quanto pulsos negativos. Aí os terminais, eles vão se chamar MT1 e MT2. É Main Terminal. Também o pessoal costuma usar T1 e T2, né? Terminal 1, Terminal 2. É Main Terminal, lá do nosso manual. A identificação está aqui no invólucro TO 220, ele tem esse aspecto. E a configuração é MT1, MT2G, sendo que o MT2 está ligado na alerta de dissipação. Aqui, se eu colocar um multímetro e medir continuidade entre o terminal MT2 e a alerta de dissipação, vai aparecer aí continuidade, porque esse é o terminal MT2. Da mesma forma que lá no SCR eu controlo a corrente entre anodo e cátodo usando o gate, aqui eu controlo a corrente entre o MT1 e o MT2 também usando o terminal de gate, a porta. Eu posso aplicar aqui tensões ou pulsos positivos em relação ou referenciados no MT1. Então, sempre pulsos relacionados ao MT1, como eu vou estar trabalhando na corrente alternada, esses pulsos vão ser ora positivo, horas vão ser negativo. Mas eles têm que estar referenciados no MT1. A gente já vai ver o circuito de aplicação. O TRIAC oferece alta resistência à passagem da corrente entre MT1 e MT2 quando não houver corrente no gate. Ou seja, ele se comporta aí como chave aberta, ele não conduz nem em um sentido nem em outro. Na verdade, conduz uma pequena corrente de fuga na ordem de alguns microamperes.
O treco oferece baixa resistência à passagem da corrente entre MT1 e MT2 quando tem corrente no gate, ou seja, ele vai se comportar como chave fechada. Então você tem que pensar assim, se eu colocar um sinal no gate referenciado em MT1 e eu aparecer corrente no gate, eu vou ter esse camarada conduzindo, não importa se o sinal é positivo, ou seja, do MT1 para o MT2, ou se o sinal é negativo, do MT2 para o MT1. Se eu tirar o sinal do gate, ele deixa de conduzir, mesmo que tenha tensão nos terminais MT1 e MT2. Veja aqui o nosso dimmer, onde eu uso o SCR para controlar a potência na carga. O que eu posso usar como carga aí? Por exemplo, motores do ventilador de teto, a gente pode usar esse sisteminha, usando lá um capacitorzinho para fazer a defasagem, adequando ele. Para fazer o controle de velocidade de um liquidificador, por exemplo, para bater shaker, o pessoal usa muito esse circuitinho. O que acontece? Eu não posso ligar dimmer em lâmpada LED, por exemplo, em lâmpada econômica do tipo fluorescente, essas coisas. Por quê? Esses circuitos já têm a sua fonte própria, já têm circuitos eletrônicos, eles estão esperando uma alimentação do tipo AC. Então não é legal dimmerizar a lâmpada LED. Por isso que, lógico que tem lâmpadas LEDs já que dimmerizáveis, mas aí o esquema é outro. Então o dimmer a gente pode usar para fazer controle de potência de motores, por exemplo, ok? Ventilador de teto é um exemplo. Aqui, de novo, as três condições lá que a gente viu no início do vídeo. Veja aqui, sinal alternado, pulso de disparo no início da onda, eu tenho toda a onda sendo conduzida. Pulso de disparo no início da onda negativa, do semiciclo negativo, eu tenho toda a onda do semiciclo negativo. Então, se eu coloco os pulsos de disparo no início do semiciclo positivo e no início do semiciclo negativo, eu vou ter uma onda cheia praticamente entregue à nossa carga. À medida que eu vou aumentando o tempo, colocando, por exemplo, aqui o nosso pulso de disparo no meio do semiciclo positivo e no meio do semiciclo negativo, eu vou ter aí um pedaço da forma de onda. E isso vai fazer com que eu tenha um pedaço dessa forma de onda entregue, eu estou fatiando a forma de onda, então um pedaço da parte positiva e um pedaço da nossa parte negativa. Se eu ainda aumentar o nosso ângulo de disparo aqui para o finalzinho do semiciclo positivo, para o finalzinho do semiciclo negativo, eu vou ter apenas um trechinho da nossa senoidal entregue ao nosso circuito. Ou seja, na rede eu vou ter sempre um sinal AC, mas na carga eu vou ter uma fatia, uma porcentagem do sinal AC entregue à nossa carga. Você pode montar esse circuitinho aí, ele funciona, é real, dá para você fazer o controle de potência e da velocidade de um ventilador, por exemplo. Está na hora de nós fazermos alguns exercícios para a fixação dos nossos conteúdos da aula de hoje. Responde aí, dá um pause no vídeo. Qual é o componente que é utilizado para fazer o controle da potência AC em meia onda? Exercício 2. Qual componente é utilizado para fazer o controle de potência AC em onda completa? Dá um pause aí, tenta responder. Questão 3. O disparo de um SCR pode ser feito da seguinte forma. Essa questão ela aceita mais de uma resposta correta. Dá um pause aí, tenta responder. Questão número 4. A interrupção da corrente entre o anodo e o cátodo do SCR pode ser feita da seguinte forma. Dá um pause aí, tenta responder. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.